Boa noite, hermanites! Bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma live especial com uma amiga minha muito querida, de muitos anos, a Priscila Gursky. E a gente vai falar um pouquinho de artista para artista, como é esse processo. Ela também tá criando alguns processos com cartas de tarô, com os arcanos maiores, né? Aqui um espaço vai ser um espaço de troca para trocar as informações, como está sendo esse processo. E eu vou começar lendo, como de costume, né, do trechinho do Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Os ofícios de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismãs. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Oi, querida, tudo bem? Olá. Como chegamos? Feliz, ansiosa um pouco, mas feliz de estar aqui. Não sei, estou tentando ficar calma e deixar fluir as coisas, porque compartilhei contigo que, assim, eu não me considero especialista de nada, mas que a gente pode compartilhar processos, assim, até porque acompanhar o processo dos outros é um grande incentivo, assim, também para, né, para a gente colocar as coisas em obra, em prática, né? Então E vamos é ficar isso. calma, vamos aquecer os nossos corações, vamos dar as nossas mãozinhas, vamos tomar um chazinho bem Eu trouxe gostoso. uma água calmante com ervas. Pri, a gente se conhece há um tempão, sempre admirei seu trabalho, sempre achei muito bom, desde sempre. E muito legal, porque assim, a gente frequentou o mesmo colégio de artes, mas poucas pessoas continuaram, né? Então acho que a gente já tem que se abraçar por a gente ter continuado nesse mundo. E Sim, ter abraçado essa criança que desenhava e chegou até aqui, desenhando, criando, se expressando, tendo a coragem de se expor, né? Então acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que celebrar. É que a gente continuou na busca, né? Como a Clarissa fala aqui no livro, a gente foi sempre buscando outras possibilidades, outras coisas, e nisso a gente foi se transformando junto, né, no caminho. Então, assim, eu até na bio eu coloco que a minha busca é me transformar pela arte. Ela é uma ferramenta muito forte que eu tenho para chegar nessa transformação. É onde eu encontro ferramentas para que eu consiga me transformar e fazer essa conexão para que eu consiga materializar alguma coisa e chegar nesse processo, porque é um processo mesmo. A gente não consegue criar alguma coisa do nada, né? Tem que vivenciar, tem que transformar dentro da gente para aí sim fazer uma ação. Eu acho que como pessoas criativas a gente tem uma trajetória, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de como você começou nessa vida criativa e como você encontrou o tarô ou o tarô te encontrou. tem várias questões aí que você já colocou, bem legais. Vou tentar resumir a trajetória, porque tu chegou apresentando uma coisa que para mim às vezes é isso, é até uma autocobrança, que é assim, eu sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar as pessoas, eu sempre fui muito quieta, então eu ficava trancada no quarto desenhando muito. E a gente se encontrou no Rocha Mendes, que foi nosso colegial incrível, que foi a primeira vez que eu encontrei pessoas parecidas comigo, que desenhavam, que usavam roupas estranhas, eu via músicas esquisitas, e era muito divertido. Foi muito bom sentir que eu fazia parte de algo assim. E aí o Rocha foi incrível nesse ponto de dar o start, assim, olha, você é mesmo, você tem uma galera, você pode trabalhar com isso, existem N possibilidades. E aí daquela turma, você falou que pouca gente continuou, mas é isso, teve um que foi para o grafite, outro foi para publicidade, aí a amiga foi para moda, eu acabei trabalhando com moda mais como designer, e era uma área muito divertida, e como eu consegui
entrar nessa área logo depois do colegial, então eu acabei seguindo isso, assim, porque eu gosto muito, assim, da moda em si, do processo criativo, das coisas que se renovam de 6 em 6 meses, era muito estimulante, porém é efêmero também, sabe? Então, ao mesmo tempo que é muito gostoso pesquisar, recriar, dura pouco, sabe? E aí chegou um momento que é isso, eu criava, era bom, a coisa é incrível, mas não sobrava substancialmente nada, assim, sabe? De todo esse trabalho. Aí, por razões de eu cansar da vida de São Paulo, eu vim morar na praia. E aí foi um renascimento mesmo, sabe? Porque em Sampa é isso, a gente saiu de um colégio e aí eu entrei numa faculdade, então a gente já sabe mais ou menos que caminho. Ah, tu tem que ir ali trabalhar em tal coisa e expor de vez em quando e publicar alguma coisa, e isso, aquilo, então a gente já sabe mais ou menos o caminho. E eu não acompanhei esse processo. Para mim, eu não tinha aquele ritmo, eu tive filha com 25 anos, então eu interrompi um processo ali de ascensão profissional no começo, no fim da faculdade, então eu comecei a me dedicar para a filha e já não me dedicava tanto para a arte. Isso foi uma escolha difícil no começo por conta disso, porque eu estava na potência e eu queria fazer as coisas acontecerem, mas a minha prioridade era criar a filha, então eu deixei, não foi uma prioridade, eu segui a profissão designer, mas o lado artístico meio que ficou dormente com uma ou outra criação esporádica, até o dia que eu cansei disso, dessa roda do rato de trabalho, paga conta, trabalho, paga conta, e eu falei, não, tá na hora de mudar de vida, eu preciso salvar minha cabeça. O processo da arte, para mim, não veio primeiro do que o autoconhecimento, no sentido de que eu sabia que eu faço arte, que eu tenho o privilégio de ter desenvolvido isso e tal, mas eu não tinha um porquê. Eu não tinha uma razão. Por que eu vou desenhar? Por que eu vou fazer arte, sabe? O que me motiva a criar, o que eu quero criar, o que eu tenho a dizer. E eu não sabia bem o que. Eu sabia que eu tinha questões, revoltas, tal, mas também eu queria desenhar o belo, eu queria criar coisas lindas e eu não me faltava esse porquê, assim. Eu podia fazer, mas eu não sabia o porquê. Então, durante muito tempo, quando vim para a praia, eu fiquei só mergulhada na colagem, porque a colagem não é mais um trabalho de composição e harmonia, né? Uma criação de um universo que você não tem que criar do zero, você vai compondo. Aí tu pega uma figurinha, tu pega coisas que dizem algo para você e ali, e assim, colagem não tem erro. O que tiver ali é o que é e tá tudo certo, a linguagem é essa mesmo, é confusa, é bagunçada, é colorida, é over. E foi muito gostoso explorar isso, reciclar materiais, é uma coisa que eu gosto muito. Trabalhar com a composição da colagem não me exigia criar, então isso era muito relaxante para mim. E aí nessa eu descobri que a colagem é uma arte totalmente democrática, que pode ser feita por qualquer um. Fiz uma oficina de colagem aqui muito legal também, vinculado com um trabalho terapêutico e trouxe resultados bem legais, foi bem interessante essa experiência com a colagem, acho válido, gosto, mas faltava o mão na massa. E agora eu comecei assim, desde que eu vim para a praia, comecei a busca do autoconhecimento através de várias ferramentas, né? Então surgiu o yoga, surgiu terapias alternativas holísticas, enfim. E aí eu conheci essa amiga que é taróloga e ela apresenta o tarô na mandala astrológica, então ela tem um trabalho de mostrar nossos departamentos da vida, né? E aí ela coloca uma carta no departamento ali referente e a gente vai estudando o que está contido ali. Eu nunca tinha tirado tarô assim antes, não é uma coisa que super fazia parte do meu mundo, eu descobri realmente aqui, apesar de achar bonito, rico e do trabalho com os arcanos ser importante, eu acho muito é uma ferramenta muito boa para o autoconhecimento, né? Eu acho que para mim entrou na minha vida isso, assim, é o autoconhecimento. Então, qual
qual é o arquétipo que eu estou trabalhando nesse momento. Quando a gente começa a estudar os arquétipos, e daí não é só tarô, né? Aí a gente estuda mitologias, estuda. Existem N arquétipos, até o Mulheres Correndo com Lobos traz os arquétipos, a Bíblia traz arquétipos, N lugares trazem arquétipos que a gente traz para a nossa vida, referencia e lida com processos se espelhando no arquétipo, né? Traz, de repente, alguma força daquele arquétipo, ou alguma solução que aquele arquétipo traz, ou alguma energia que aquele arquétipo traz. Então, comecei a aprender a lidar com eles. E é isso, assim, no começo é uma coisa muito estranha, de tipo, tô me comparando aqui com a Pandora, que abriu a caixa. Pô, o que que é essa caixa de Pandora na minha vida? Sei lá, surgiu uma situação, de repente tudo veio à tona, tudo tá. Os grandes males estão espalhados, mas de repente tem a esperança ali, a esperança fica na caixa e a gente vai descobrindo o que que é essas questões, né? Para mim, o processo de autoconhecimento, através dessas leituras, ficou muito mais fácil quando eu comecei a desenhar. Então eu pegava a carta que a minha amiga tirava, e enquanto ela ia interpretando né, os pontos da carta, o que, que algo quer dizer ou não, eu ia fazendo desenhos, que nem a gente faz na aula, né? Você está ouvindo a matéria e fica desenhando ali. Mas geralmente o desenho da aula não tinha nada a ver com a matéria, mas aí nesse caso da terapia, enquanto ela fica falando, eu vou fazendo desenhos com relação à carta, ao arquétipo e tal, começou a surgir um estudo disso. Putz, eu quero interpretar a coisa desse jeito, pelo menos para eu lembrar do que é, o que está falando esse tema, qual que é essa carta. Então, quando ela resgata isso, eu já tenho uma imagem mental ali. Putz, aquela ali conta aquela historinha. E para mim se tornou muito mais fácil lidar quando eu transformei em imagem, numa cena, numa história concreta, assim. E isso começou como estudos, eram rabiscos, começou um rabisco, outro, então esse é o terceiro ano que eu tiro a mandala com ela, e agora que eu resolvi levar isso a sério. De tipo, não vou mergulhar nesse estudo, eu quero destrinchar quais são os símbolos, eu quero destrinchar quem é essa figura mitológica, porque houve situações em que eu estava vivendo um arquétipo em uma casa que a gente estava estudando e os sinais vêm muito forte, e aí você começa a reparar as coisas, os símbolos, né? As cores que surgem, os objetos ou certas coisas relacionadas àquele arquétipo. Você começa a simplesmente ficar atento e fala, putz, ó, tem isso aqui. Que nem uma época eu estava vivendo o arquétipo da carta do diabo. E ele é o Pan, então tem toda essa ligação com a natureza selvagem, e ele tem a flauta de Pan, e ele é ligado às ninfas, e começava a surgir coisas pelo caminho, músicas, imagens, até flautas mesmo, sabe? Pequenas coisas que a gente ia relacionando. Então, realmente consegui viver o arquétipo conforme eu ia estudando, sabe? Isso ficou muito rico. Então, nesse ponto é que eu senti que a arte encontrou um propósito, que é o propósito do autoconhecimento. Eu consigo, através do que eu olho ali para o desenho e destrincho nas simbologias, eu consigo observar coisas da vida, do meu dia a dia, da minha personalidade, das minhas escolhas. Ou eu estou trabalhando um arquétipo, por exemplo, na última tirada surgiu a carta da temperança. Nossa, vamos entender o que é a temperança. Temperança é o equilíbrio. Por que ela segura duas taças? É a taça as taças das emoções celestes e terrenas. Então ela tem um pé na terra e um pé na água das emoções. Essa água é totalmente equilibrada, ela vai dosando uma coisa na outra, ela não é estática. Então, tudo isso vai trazendo questões. Nossa, então sim, eu entendi essa demanda emocional, esse equilíbrio espiritual e terreno, sabe? Esse discernimento, a mensagem que vem do céu para a terra. E daí eu começo a aplicar isso nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, sabe? Nas relações, no trabalho. Para mim tem sido um caminho muito bom, assim, de aplicar a minha pesquisa do meu eu pessoal nos arcanos por isso, porque tem servido como um mapa.
vamos se enxergar desse formato aqui, um prisma para eu me olhar. Então eu me olho por esse prisma e depois eu viro ele e olho por outro ângulo e depois eu viro e olho outro ângulo. E tem sido um mergulho assim, pessoal, no que a arte me surgiu como algo que traz um propósito, que é o propósito do autoconhecimento. Eu não consigo fazer arte só para ser bonita. Eu acho a arte, a serventia da arte com beleza incrível, sim, necessária, mas se ela tiver só o propósito da beleza, eu acho pouco, raso. Precisa ir, vamos mais fundo. O que, que mais tem? Por que não pode ser feio também? Por que, que não pode ser esquisito? Por que, que não pode contar uma história, sabe? Eu preciso de, sabe, substância. Não dá para fazer só bonito. Tem que ser bonito e sabe, nutritivo. Aí eu sinto mais assim esse processo, sabe? Super Não sei se falei. concordo. Eu vi que você falou que elas vão surgindo, né, conforme você vai se conectando com os arcanos, vão surgindo imagens, né? Que você falou do pan, da flauta. Sim. Como que é isso para você na hora de desenhar? Quais símbolos você pega? Aqueles que te vêm, aqueles que você estuda? Como que é esse processo de pegar os símbolos? Eu estou perguntando isso porque é o que eu estou fazendo agora. Eu tô, porque são muitos, né, para uma carta Então, só. E aí você tem que pegar alguns, não consegue pegar todos, né? Como que é esse processo para você? então, para mim foi assim, começou assim, eu já acho o tarô por si só uma linguagem linda, né? Eu teve uma vez que eu fui num sebo e eu comprei uns 5, 6 baralhos diferentes porque eu achava belíssimo assim, aquela linguagem, os símbolos, o que está contido e é tudo um mistério porque a gente não sabe ler, né? Tá tudo ali, mas é um mistério. Você tem que saber a chave de decodificar aquilo, né? Essa é a graça. Acho que por isso que eu me atraí tanto. E aí, na verdade, assim, o meu primeiro contato foi com essa amiga que tira na mandala. Então, assim, eu anotava direitinho. Ah, eu tô anotando a casa tal, saiu a carta tal. Então, a gente anota toda a mandala bonitinho, as 12 casas, tal, zodiacais. E cada consulta a gente trata uma. Então, assim, começa assim, é isso. Eu tenho um mapa ali, um mapa na minha mandala astrológica, no meu nascimento e tal, nos planetinhas ali, cada casa diz respeito a um departamento da vida. Ela virou uma carta, então, ó, nesse departamento aqui financeiro saiu essa carta tal. Nesse departamento aqui pessoal, no seu eu, no seu, né, na sua identidade, saiu fulaninho aqui. Vamos estudar esse fulaninho? Pô, vamos. Então, mergulha ali, sabe? Então, por exemplo, na última vez que a gente tirou essa mandala, foi quando surgiu essa carta da temperança. E aí, falei, pô, deixa eu estudar o que é, né? E daí surgiu a Ísis, a mensageira dos deuses, daí a gente começa a aprofundar na mitologia, sabe? Entender ali qual que é a função, e daí tu entende também que não existe bom e mal, que as pessoas ali na mitologia elas têm bem um equilíbrio ali de tipo, minha função é essa, e eu vou fazer o que é justo. E às vezes o que é justo não é necessariamente bom para a pessoa ou ruim, né? Mas é justo. É muito louco isso, sem destrinchar o arquétipo, sabe? Surgiu muito disso, tipo, vamos lidar com essa casa, tá bom. Então, por exemplo, ela tirou toda a mandala, e às vezes, eu tô com uma questão aqui em casa, eu não sei o que que é, como lidar com isso, vamos olhar a casa que lida com isso? Qual arquétipo eu tenho lá? Pô, tu tem a fulaninha lá eu fico falando fulaninha porque tá fechado aqui. Você tá com eremita lá na tua casa do lar, então tu tem que entender que essa tua fase é eremita. Pô, deixa eu entender quem que é o eremita. Pô, o eremita é cara ali, ele tá com a luz da sabedoria, mas ele tá recluso, não, tem todo um contexto ali, sabe? Que daí quando tu, pelo menos para mim, quando eu faço um cenário pictórico disso, é muito mais fácil de entender a minha situação aqui, sabe? Por exemplo, surgiu a temperança com esse equilíbrio e depois surgiu uma outra carta que super conversava, que era a carta do mundo, né, que é uma figura totalmente equilibrada e, além de tudo, tem o masculino e o feminino, sabe? É uma carta próspera e bonita e elas vão conversando, sabe, em certas situações. Aí surgiu o eremita, que também é um arquétipo
de sabedoria, mas é uma coisa solitária, ele precisa buscar o seu canto, ele tá ali no seu deserto, sabe? Então você vai linkando as historinhas com cenários da própria vida, né? E essa eu acho que esse que é o mergulho, assim, do aprendizado. Você conseguir aplicar ali uma mitologia que você. Arquétipo X, como é que eu vou aplicar um arquétipo na minha vida? Putz, você coloca ali referências que linkem com a sua vida. Como que não é literal a coisa, mas é aí que tá a interpretação, a graça da coisa é interpretativa. Por isso que o tarô é tão. Chega a ser até pessoal, assim, no sentido de que é isso, tu abre ali e tu faz uma interpretação tua. Tu adequa a história pro teu contexto, né? E cada contexto é bem único. São as mesmas cartas para todo mundo, mas cada tirada, cada pessoa tem uma aplicação específica, né? Sobre aquilo, sobre aquela sabedoria, sobre aquelas potências, sobre, né? Cada uma diz algo para cada um, né? Então, aí é que tá a graça do arquétipo, né? Ele serve para a humanidade toda, mas aí tu se serve do que vai ser útil naquele momento, né? Ou para interpretar a tua situação, ou para te dar um norte ali do que é possível, do que pode ser, do que pode fazer, ou entender o que está acontecendo. A gente tirou esse tarô no começo da pandemia. Saiu um monte de carta que fala sobre isolamento. Tipo, isolada, sossega, que teu momento é ficar na caverna, ficar trancada na sua. É o hierofante lá, o sábio que fica quietinho, é o eremita que fica lá no deserto. São pessoas, tipo, solitárias, não tem nada de parcerias, não, não, não. É tipo um momento de solidão. E isso vai sendo contado com vários arquétipos, sabe? É muito interessante isso. Então, se eu quis, que nem outro dia você fez uma apresentação da carta da força. Eu achei belíssimo, belíssimo, que daí você trouxe os elementos, você trouxe a potência dessa carta, né? E aí eu fui, e conforme tu ia explicando, eu ia associando com coisas que eu tinha vivido também na carta do diabo, que é o Pan, que tem aquela coisa do fogo, da natureza selvagem, do ímpeto, né, de uma ação, mas tem certas leituras, tem certos detalhes diferentes, mas ele traz aquela energia, né? E é muito legal fazer essas associações. Então, para mim surgiu isso. Eu fiz a leitura primeiro, para mim entender foi mais fácil desenhando, e a partir do desenho eu começo a ter outras percepções, outros detalhes, e tô começando a deixar fluir um pouco mais a intuição de tipo, não precisa seguir só a referência, sabe? Você tem recebido informações extras. Confia na intuição, confia no que você está sentindo. Ah, uma cor, um objeto, uma posição. Que nem a carta da temperança, eu já redesenhei ela 2 vezes, porque é isso, ela vem surgindo de um jeito, daí eu olho para ela e falo, putz, mas não é bem assim ainda, vamos tentar mais uma vez. E aí, sabe, vem buscando expressar um pouco melhor o que traz aquele sentimento, como que eu encaixo aqueles elementos, são sempre muitos elementos na carta. É isso, por isso tem sido um estudo, assim, porque eu tô aprendendo a buscar o sentido de cada detalhe, né? Porque são eles que vão falando, olha, tem uma taça de sentimentos na sua mão, tem uma taça de outros sentimentos na sua outra mão. O seu pé está aqui nesse universo emocional e no universo terrestre. Como que a gente vai administrar essas forças, sabe? Cada detalhe vai me trazendo um aprendizado novo. Você acha que a partir do momento que a gente desenha esses arcanos, a gente cura alguma coisa na imagem? Eu sinto que só muitas vezes quando a gente se identifica com uma arte, né? E daí não só no tarô, mas eu acho que quase em muitas coisas na internet eu vejo que se eu me identifico, eu me curo, porque eu estou sendo validado ali em alguma coisa. Eu me identifiquei com um ser que não existe aqui na vida real, mas que eu me sinto como ele, eu sinto esse equilíbrio divino e terrestre. Eu sinto a força da natureza me nutrindo ao redor. Eu sinto a abundância, por exemplo, em certas. Então, assim, quando eu me identifico, para mim, isso é pessoal. Assim, teve vezes de eu pedir
ajuda para amigas terapeutas e essa ajuda vir numa forma de uma leitura de uma imagem. Olha, eu tenho essa imagem aqui para você. E aí, só de eu ter a percepção dessa imagem, de que era uma imagem que traduzia um momento presente, a simples identificação de validar, putz, eu tô sentindo isso mesmo, é assim que eu me sinto. E vou aprender a lidar com isso, porque agora eu já consigo visualizar melhor. O fato de eu ver já me dá percepção para eu trabalhar aquilo. Não digo que só a imagem em si cura, mas eu acho que no geral, quando a gente se identifica com algo, né, isso valida a gente. E a gente precisa ser validado nas coisas para sentir aceitação, sabe? Para a gente se sentir pertencente, para a gente entender que, putz, não é só eu que estou pirando nessa história. Tem a ver, a coisa é real, sabe? É maior do que eu. E quando eu consigo desaguar um sentimento no papel ou uma impressão, né? Quando eu consigo trazer de dentro para fora, é uma sensação maravilhosa, assim, porque é isso, é como um alívio, assim, você desagou num papel, você desagou numa arte, e aí você sente que aquilo, sim, tá dizendo algo de ti, assim, cara, é uma cura, é um fortalecimento, é uma coisa que empodera a gente. Tanto que eu tenho dificuldade um pouco disso, porque eu fico num perfeccionismo às vezes, que é desnecessário, que é necessário conseguir se expressar. Isso é uma dificuldade. Às vezes eu pegar e, putz, não, eu vou falar, vou expressar feio, bonito, do jeito que sair. Às vezes eu travo nesse processo, tipo, não, deixa eu pensar, e aí eu fico muito pensando, elaborando e pesquisando. Eu acho que até por isso que eu fui nessa do tarô, porque tem muito material, eu posso ir na teoria, eu posso ver outras artes, eu posso estudar, putz, ai, quais os formatos desse símbolo eu posso usar? E pesquise e desmiúce até eu achar, nossa, agora sim, achei algo que representa o que eu entendi dessa história. Mas é isso, eu acho que pôr para fora em si já é uma cura, assim, já é nossa, expressar um alívio, né? E você se vê ali também é um alívio. Que eu acho que é meio que por isso que eu encontrei um sentido nesse tipo de arte. Porque não é só bonito, tem uma expressão de N conceitos, sabe? De várias ideias, uma proposta ali de você se rever de outra forma. Eu não sou uma pessoa que faz muito autorretrato, então acaba saindo muito de mim nos desenhos, sabe? Que eu mesmo não vejo. Mas aí quando termina, a gente consegue se olhar ali, né? Mas é isso, a gente tem. Elas têm partes da gente, né? A gente às vezes nem não é consciente, mas a gente se materializa um pouco ali, né? A arte, só por ter passado pela gente, mesmo que seja uma cópia, ou uma inspiração, ou uma releitura, só por ter passado pelas nossas mãos já tem algo da gente ali, né? Um pouquinho Tem de uma frase que autorretrato. diz que os artistas só desenham a si mesmos, né? Ah, que É me dera, que linda. meio egoísta. Mas eu acho que eu desenho mais a minha Vênus em Libra, assim. A sua Vênus é onde, É. você sabe? A minha Vênus é Capricórnio. Ah, então, É também tem sem essa bagunça. coisa Tem. do Então, certo, né? Do, é, do ponderado, do levar o equilibrado. acordo a sério, que não é bagunça, né? Vamos conversar e deixar tudo certinho, né? E aí, sim, a coisa sai ainda mistura com a astrologia, que daí já é outro campo imenso, assim, de sabedorias, né? Que eu também só tô começando a aprender, mas tudo isso, assim, eu acho que como aprendizado é uma forma muito rica a gente ir transpondo isso para a arte, sabe? Porque gostaria de escrever, traduzir ou falar, fazer vídeos explicando a parada, como que eu cheguei até aqui, mas eu não tenho essa habilidade de me expor. Eu tenho uma certa, né, dificuldade, assim, até de postar coisa, até dos meus processos, até dos trabalhos, eu fico, né, tipo, não, vamos deixar bom o suficiente, porque agora eu posso mostrar. E aí só mostro na hora de vender.
não precisa, né, ser assim. Mas eu tô aprendendo a soltar, confiar um pouco mais, É, sabe? a Carola que também fez ela também fez um tarô, ela desenhou um tarô. Uma vez eu fui no ateliê dela e a gente tirou uma carta do tarô que ela tinha desenhado. E ela falou: "Eu vejo no ateliê, cada criador coloca um pouco, coloca para fora a sua essência". Eu acho que é Ah, meio isso também, né? A gente tem uma bagagem, né, que a gente traz, e essa bagagem ela é colocada ali, né? Não tem muito como a gente não esconder tudo aquilo, né? Eu digo que a gente, se você olhar um desenho meu, é como me ver nua, assim, porque tá ali, né? Se quem aham. consegue ler, vai ler, assim. E agora perguntando um pouquinho disso, eu tenho uma carta que eu gosto muito, assim, mesmo antes de eu saber o significado, eu gostava muito dela, me identificava muito. Qual que é a sua? Você tem uma? Olha, eu, na verdade, tem algumas que eu gosto muito pela simbologia, né? Mas é difícil eu ter uma favorita porque, cara, é muito legal transitar entre elas, né? É muito legal entender, por exemplo, outro dia eu tava estudando a Carta do Mundo. Cara, é um hermafrodita, é um homem e mulher juntos, é uma coisa linda, a integração dos polos, é muito bonito isso, sabe? Então, tipo, cada uma tem seu deslumbre, até as cartas que não são os arcanos menores também. Tem umas histórias, assim, sabe, que é incrível de ver. Eu não sei qual é a minha favorita, porque eu gosto de muitas. Por exemplo, eu estava revendo a Carta da Morte, que eu vivi ela algumas vezes e frequentemente mais ainda. E é incrível, né? Daí tem, todo mundo tem esse pavor da figura da morte. Nossa, e ela traz tanta coisa legal, ela traz uma renovação, né? Quando ela surge é porque realmente, olha, vai, tipo, morrer e vai renascer. Eu lembro quando eu tirei essa carta na mandala com a minha amiga, e aí eu fiz uma leitura com outra amiga, uma amiga que faz a leitura de aura, a Inara, ela fez a leitura, uma leitura que mostrava a representação da morte, que era eu perdendo toda a minha pele até virar osso e esqueleto. Era o momento que eu estava vivendo no começo do ano, de encerrar o ciclo de morar com os pais, que durou 4 anos quase, e de eu voltar a ser independente, buscar minha casa e tal, e morar com a Alice. Foi muito louco, porque eu tava com essa carta, né? Tinha tirado ela, ela tava viva ali no meu presente, e ela pode ser lida por outros meios também, sabe? E eu realmente senti ela na pele, não vou dizer que eu senti a morte na pele, mas eu peguei dengue, eu fiquei mal, eu tava assim, me despedindo dos pais, eu tava, tipo, com medo da vida nova, porque era tudo incerto, né? Então, foi um morrer e renascer assim mesmo. Então, assim, até aquelas cartas que você fala, nossa, essa aqui não é tão boa, assim, tão auspiciosa, cara, todas elas são riquíssimas. Que nem eu te falei da carta do diabo. Nossa, eu vou ver a carta do diabo, que droga. Não, cara, é bem intensa, sabe? Porque ela diz respeito à nossa natureza primordial, sabe? Aquele pan mesmo, ligado com a natureza, que tem tesão por tudo, que ama as plantas, que ama as ninfas, que faz música, que faz festa, sabe? Que ele nem é... E aí tu estuda a mitologia do Pan, cara, e é muito legal. E aí a questão dele tá na caverna, então ele exigia. A carta te traz uma questão de tipo, como é que você vai se libertar dessa caverna ou daqueles fantochinhos pensando que pode ser uma situação da vida. Você tá no fantochinho, você pode se libertar, o que que tá faltando? Então ela traz, né, já traz o arquétipo e te traz o que que você precisa aprender com essa história aqui que apareceu. Como que você quebra as paredes da sua caverna? Como que você solta o seu fantoche e se liberta? E aí anda de casa, porque, né, a questão do tarô é que é a jornada do louco, então ele vai andando pelas casas, né? E aí, como que o louco sai dessa casinha e passa para a próxima, sabe? E muito aprendizado, né? Então, não sei, não tenho uma preferida, porque eu gosto realmente de ver cada uma, assim, sabe? Eu acho que cada uma, sabe?
A lua, sabe, tem uma força maravilhosa, sacerdotisa, o louco, né, que é o grande personagem da viagem, sabe, o elefante, que tem toda aquela sabedoria, sabe, o eremita que se recolhe. Eu tô na fase eremita artística, né, então tô quieta aqui na minha, vendo né, o que surge, o que sai. Eu acho que cada uma traz a sua beleza, assim. Eu não conseguiria escolher uma especificamente. Eu gosto de ver cada uma, mergulhar nela, entender qual que é a proposta, sabe? Sentir realmente, assim, putz, essa daqui, essa história, e viver cada arquétipo, porque a gente, como a gente viu em outras leituras, né? A gente traz todos os arquétipos. Às vezes é só uma questão de em que momento ele está sendo, né, despertado na gente ou não. Se eu tô eu já tive um momento de estar na fase da imperatriz, por exemplo, que é a grande mãe, a geradora, acolhedora, amorosa, cuidadora. Tive esse momento e depois, em algum momento para frente, eu passei para a casa do imperador, que é o dono dos territórios, que é o grande coordenador do reino, cara, o cara que sabe com quem vai lutar ou não, quem que é aliado ou não. Ele tem que defender o território, já não é uma coisa tão maternal, né? É uma coisa de defender o seu império. Quem são seus aliados, sabe? E aí as outras forças de um imperador, né? Então, eu acho válido cada uma, assim, sabe? Não sei dizer qual que eu prefiro, porque eu não vivi todas ainda. Não conscientemente. Eu também não gostava de algumas cartas, né? Tinha medo, assim, de algumas cartas. Por Aham. exemplo, a torre, detestava a torre. E eu vivia a torre, né? Você falou de viver Uhum. o arcano e os arquétipos. Foi uma época da minha vida que foi ruindo tudo aquilo que eu acreditava como fixo, sabe? Então acho que é legal isso também, o que os arquétipos trazem não só a luz, como trazem a sombra também. Super. E é necessário, né? Que bom que Uhum. eles trazem. Porque Eu senão a queria que gente você não falasse lida, um né? pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho das sombras também. Como é esse passar pela sombra do arquétipo? Tá mostrando ali, mas a gente não sabe muito como que a gente está entrando ali nessa sombra, nem sabe como chegou, nem sabe se vai chegar, e de repente acontece aquilo e você fala, nossa, é isso. O arcano traz muito, traz ali, mostra o veneno, mas também mostra o Sim, antídoto, sabe? Então é a sim. luz e a sombra, e elas têm que estar em equilíbrio. Como é que é isso, assim? Cara, eu curto muito mergulhar no estudo da sombra, porque eu acho que é uma coisa que a gente costuma ter muito medo, receio de olhar. Só que do mesmo jeito que o dia é metade sol e metade lua, né? Metade de escuridão e metade luz, nós também somos. E quando eu entendi que, que a gente tem que integrar a sombra e não anular ela e não esconder ela, pelo contrário, integrar com amor ao que a gente é e falar, mano, tem essa sombra aqui, eu assumo ela, eu olho para ela e eu vou lidar com ela e eu não rejeito ela, faz parte. Vamos lidar com isso. Como, por exemplo, uma certa vulnerabilidade que eu tenho, uma tendência para cair na melancolia, sabe, disso descambar para uma deprê. Cara, é uma sombra chata, sabe? Tipo, são gatilhos que acontecem e falam, nossa, eu tô indo para aquele buraco de novo. Como que eu lido com isso? Bom, aí muitas vezes, nesse momento que eu já me sinto lá dentro da caverna, eu falo, nossa, esses fantasmas me trazendo essas questões, eu não tô sabendo lidar, o que que eu faço? É um bom momento de tirar um tarozinho para ter uma leitura. Tipo, nossa, deixa eu ver aqui e tal, entendi. Então, por exemplo, quando eu tive que lidar bem com a carta da sombra, que é o diabo. Eu estava numa questão que eu não sabia bem o que fazer naquela época, porque eu queria me mudar e eu estava incomodada, eu não sabia como e tal. A gente estudou quem era o diabo. Putz, diabo pan, o diabo é o cara que, meu, no meu contexto, eu era o diabo na minha casa, porque representava tudo que era condenado pelos meus pais que são cristãos, evangélicos. Então, tipo, eu era a representação de tudo que é errado, assim, para eles, né? Que é essa natureza selvagem, não é aceita. E eu precisava me libertar dessa casa que estava me oprimindo, eu precisava quebrar essas paredes, né? O melhor jeito de você lidar com a sombra é você realmente olhar para ela, não querendo esconder,
você tem que olhar para ela com carinho, né? Você fala, nossa, tá, beleza, entendi. Eu tô insegura, eu acho que, sei lá, vou ficar desamparada aqui, tô com medo de me mexer porque não sei o que vai ter ali depois, tô com medo. Tá, isso aqui é uma minha sombra da insegurança. Como que eu vou lidar com isso? Cara, não tem muito o que fazer. E daí aí entra a terapia que eu tenho feito com a minha amiga, que é comandos. Tipo, tá, você já tá consciente da meu, lidar com a sombra é meu, tô olhando para ela com consciência, eu não tô negando, não tô escondendo, ela tá aqui. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com essa parada? Vamos jogar luz para isso aqui, vamos jogar amor para isso aqui. Preciso jogar a luz aqui, então abre o caminho aqui. Como que eu vou fazer? Fiz um monte de mentalizações para quebrar a parede. O que que era a parede? Eu precisava sair da casa, onde eu era o diabo. Como que eu vou lidar com isso? Então, tipo, sair da terapia já buscando uma casa nova, fazendo mentalizações, fazendo palavras-chave, tem toda aquela, né, o abracadabra. A gente aprende a fazer o abracadabra e, mano, no dia seguinte eu tava com uma casa. No dia seguinte, no meio-dia, surgiu algo aqui na praia, é super fácil alugar, você mostra o RG, paga a entrada, meu, acabou. Não tem, sabe, sem drama. Então, no dia seguinte, eu saí decidida dessa consulta, eu vou quebrar essas paredes. E eu vou quebrar essas paredes e eu não quero saber o quanto eu tiver que gritar e me bater para isso ruir, porque eu não quero mais ficar aqui. Consciência para sombra, assim, sabe? É olhar para ela e falar, meu, vamos lá, vai, eu não vou me entregar, eu não vou me esconder mais na caverna, eu vou sair daqui. Como que eu lido com isso, sabe? E aí, isso, assim, a gente meio que decide, sabe? Eu sinto, assim, tipo, que nem tem muitas sombras que eu tenho lidado que é super faz parte da vida. Você se deparar com uma coisa que fere seu ego, que te machuca no orgulho, e aí tu quer atacar em vez de olhar para si e falar, cara, por que que isso tá me magoando? Não é atacando o outro que tu vai resolver sua sombra, é tipo realmente entendendo por que que isso dói em você, que parte do seu ego tá ferido, que parte de amor faltou ali receber. Para olhar para a sombra, geralmente é isso. Tipo, como eu posso olhar para isso com amor? Como eu posso olhar para essa deprê com amor? Como eu posso olhar para esse medo com amor? Como eu posso olhar para essa vergonha com amor? Eu preciso realmente ter vergonha? Ou eu posso me aceitar, ou aceitar essa parte de mim como eu aceito do outro? Eu não fico julgando o outro tão pesadamente quanto eu me julgo, né? Então, um pouco de amor sempre traz uma luz para essas questões da sombra, sabe? Sempre. Verdade. E estamos chegando nos minutinhos finais. Eu acho que tinha uma pergunta aqui no comecinho. Deixa eu ver se eu acho. Você pode fazer um desenho de uma pessoa ligado ao seu arquétipo? É uma pergunta do Sérgio e Riquelme. Sérgio, olha, nós temos partes de nós, ou eu sinto que nós temos partes de arquétipos da gente, assim, não tem, a gente não tem um arquétipo. Eu acho que a gente carrega vários arquétipos. Esse é o sentido do tarot, porque você tira opções de arquétipos que se aplicam na sua vida naquele momento. Então, tipo, o arquétipo da Atena, o arquétipo da Afrodite, o arquétipo do Zeus, o arquétipo do Pan, eles são os arquétipos estão estabelecidos na humanidade, né? E são vários, não só os mitológicos. É a gente que toma posse deles. A gente é difícil a gente se coloca ali no molde do arquétipo e não nós viramos um arquétipo. Então daria para interpretar, por exemplo, eu me colocar, por exemplo, se eu tô que nem eu tenho feito a interpretação da carta da temperança. Ela tá com duas taças. Eu posso me colocar ali nas duas taças. Olha, eu sou a pessoa do equilíbrio emocional, mental, espiritual. Eu posso me colocar no arquétipo, o arquétipo não se coloca em mim. Né? Eu é que me encaixo nele ali, porque o arquétipo já é estabelecido, né? Ele já está instituído. São modelos humanos, assim, modelos da humanidade que a gente vai estudando de várias formas, né? Até do inconsciente Mitologicamente. coletivo, né?
É, exatamente. Então a gente coloca, a gente que se encaixa nele. Mas aí, de repente, essa questão do desenho seria em que arquétipo eu me enxergo nesse momento? Onde eu gostaria de me ver? No arquétipo do Deus, do Imperador, do Pan, no arquétipo feminino, no arquétipo sem gênero, que seria, né, o mundo, os dois gêneros. Eu gostei de me ver nesse arquétipo também, porque eu gosto muito desse equilíbrio do masculino e feminino. Então é isso, a gente se projeta no arquétipo e traz para si o que esse arquétipo tem para acrescentar. O que eu posso aprender com ele? No que eu presto atenção? Se é o equilíbrio, se é a força, se é o acolhimento, se é o foco, se é o isolamento, né? Cada arquétipo, se é o brilho, né, do sol, se é a questão do brilho noturno da estrela, se é, né, a energia feminina da lua. Cada um tem suas potências e aí a gente é que busca, né? Eu sinto, pelo menos no meu desenvolvimento, é isso, assim, eu trago para mim um arquétipo e me encaixo nele, assim, como que eu posso ser esse arquétipo? Onde que eu vou transitar nele, assim? E nisso a gente, em qualquer arquétipo que surgir, assim, não só os do tarô, né? A gente se espelha em como tem surgido, por exemplo, os arquétipos do livro das mulheres que correm com o lobo. São arquétipos, né, do mundo. E a gente super se encaixa ali, em várias questões, né? E, e a gente traz para nossa vida. Então, eles servem meio que para isso também, né? Como modelos. Essa é a função dele. Por isso que eles podem ser traduzidos de tantas formas. É, É então, isso. todo mundo aqui mandando coraçãozinho. A Ju Esther Moura falou, por favor, façam um deck de tarô lindão em parceria entre vocês. E eu É. queria agradecer super, assim, que você topou fazer essa conversa maravilhosa. E eu queria te agradecer muito por ter participado, ter topado, ter se enfrentado, estar aqui comigo de mãos dadas, ser a minha maninha Tamo junto. querida. E a Que gente bom. conversou rapidinho, para mim foi super rápido aqui. Foi, Sempre né? é assim, Passou. Foi. E fazia a quase gente 10 anos que a ficou. gente não se via, né, Jana? E foi muito legal porque tinha tantas afinidades, né? Tantas coisas juntas, assim, tantas coisas, tantos processos parecidos, né? Então, queria muito te agradecer. Eu também. Eu agradeço muito você ter me convidado, porque, como eu te disse, é uma coisa que não é fácil para mim. Eu não estou acostumada, mas eu gosto de enfrentar os desafios. Vamos lá, estamos juntas. A gente super se alinhou mesmo. É muito legal, porque mesmo estando distante, a vida vai fazendo congruências, assim, de repente a gente está em paralelo, sem nem Verdade. saber, a gente estava super paralelas, assim, de repente disso vai desenvolver outras coisas. E foi lindo, obrigada, gratidão imensa por trazer tudo isso à tona, por validar isso também, mesmo que eu diga que eu só estou estudando, só o começo, tem tanta coisa ainda, mas é isso, vamos começar juntas, a gente está se alinhando. E aí, quem sabe rola essa parceria, né? A gente está super mergulhada nesse processo, né? Tudo é possível, tudo é possível. E saiba que Obrigada. você pode contar comigo por que for, por que precisar, por que você quiser. Estou aqui. E gratidão imensa, assim, por você estar aqui comigo e fazer parte da minha história, da minha vida também. E eu acho que Nossa, eu que é agradeço. muito, muito legal a gente poder caminhar junto, sabe? Eu acho que junto a gente tem mais força. Junto a gente faz melhor, sabe? Eu acho que essa nova era que está chegando, a gente está num mundo novo em construção. E eu acho que essa nova era vai precisar muito disso, né? Da gente se dar as mãos e construir algo melhor para as nossas filhas. Então, tô aqui. É nóis, estamos junto, mano. A gente tá junto na arte, na vida e no astral. Estamos juntas, super conectadas. E é isso. Vamos, de repente a gente faz mais umas, compartilha os processos, como é que estão, o que a gente descobriu, o que tem surgido. Pode ser uma boa Super top, também, né? Fechou, super mana. top. Um Obrigada. beijo, Gratidão. querida. Um beijo a todo mundo que esteve aqui também. Beijos, Obrigada, beijos, gratidão. amores. Amo.